Só ajustando as coisas inicialmente. Quem está aqui na sala com a gente, seja muito bem-vindo a Cálamos. Nesse momento a gente começa uma jornada épica diante de algumas responsabilidades que a gente sabe que com grandes poderes a gente tem grandes responsabilidades, não é assim como a Aranha dizia? Então tá bom. A gente está aqui com um intuito e também com uma motivação genuína, mas antes disso eu quero saber se o som tá bom. Então, Dani, você que tá aí ouvindo, o som tá bom aí para você? Manda uma mensagem aí no chat para eu dar uma olhada. Tem um delayzinho básico aqui, mas eu vou vendo aqui dentro do possível as mensagens para a gente poder ir respondendo. Então, bora lá. Primeira live que a gente está fazendo. Cara, isso é fantástico. Na verdade, é uma idealização muito legal de um sonho que agora se tornou realidade, amigo. Então, bora, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar quantos espectadores tem. A gente já está rodando aqui. Dani, me diz aí, o som tá bom? Você que tá logado. Aqui eu não estou conseguindo ver as informações nem as mensagens ainda, mas daqui a pouquinho tenho certeza que eu vou conseguir ver. Bora lá. Deixa eu entrar aqui também, vou tentar entrar aqui no celular também, vou deixar o celular ativo, só para a gente começar a visualizar isso daqui também. Afinal de contas é importante, né? A gente precisa desse feedback. Bora lá, vamos esperar mais um pouquinho. Show de bola. Ah, tô vendo aqui. Top. Bom demais. Legal. Deixa eu já abrir aqui o nosso querido chat para a gente poder ir acompanhando. Show de bola. Top. Vamos esperar mais alguns minutinhos para a gente começar todo o nosso conteúdo de hoje. Como já foi anunciado, a gente vai falar hoje sobre um tema que é crucial, principalmente para autônomos, micronegócios e pequenos negócios, que é entender como de fato nós estamos caminhando e em qual fase nós estamos. Entender isso faz uma diferença gigantesca na tomada de decisão e é por isso que a gente está aqui hoje. A gente com certeza vai trazer aí muita coisa legal para a gente poder avançar, visualizar e também, claro, né, colocar em ação. Então espero que você seja muito bem-vindo aqui ao canal da Cálamos. Esse é o primeiro. O primeiro sempre tem um sentido diferente, né? Primeiro Matrix revolucionou tudo. Quando a gente olha, o primeiro Senhor dos Anéis revolucionou tudo. E a gente começa aquele momento nerdesco aqui, mas a ideia é que a gente, de fato, comece algo muito legal para o mercado brasileiro, muito legal para as empresas que estão se lançando, para os empresários que estão começando essa jornada do empreendedorismo. E eu tenho certeza que a Cálamos vai ajudar demais essas pessoas. Esse é o nosso propósito. Eu não estou sozinho nesse projeto. Eu vou explicar um pouquinho mais para você daqui a pouco, mas a ideia é que a gente consiga conversar bastante, bater um papo. A ideia é que a gente fique pelo menos até umas 20 horas. Pode terminar menos, mas antes disso, na verdade, mas eu vou tentar, dentro do possível, seguir isso, seguir essa linha, terminar dentro do horário. Então, é isso. Vamos embora. Dani, me dá uma ajuda aqui. Vem aqui na sala, que eu acho que o nosso computador aqui está acabando a bateria. Isso não pode acontecer. Então, bora lá, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver quantas pessoas estão aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Show de bola. Vou ver se eu consigo visualizar quem está aqui com a gente. Ainda bem que eu vi que o nosso computador estava sem o cabo, senão ia ter um blackout aqui no meio da primeira live da Cálamos. Bora lá, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais 5 minutinhos para a gente começar, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo de hoje. Eu estou dando uma olhada aqui.
Bora lá, vamos ver quantas pessoas estão aqui com a gente, quem está aqui com a gente. Se você está aqui no chat, manda uma boa noite aí, né? Só para eu não me sentir um pouco solitário. A vida de empresário, a vida de empreendedor já é tão solitária. A gente está fazendo esse canal para tornar isso menos solitário. Então me manda uma boa noite aqui que eu quero ver se está tudo funcionando aqui da forma certa. Até eu vou mandar uma boa noite aqui, quer ver? Ah, legal demais. Bora lá. Ah, Gabriela tá aqui. Muito boa noite. O som tá bom? A imagem tá boa para vocês? Se vocês puderem me dar esse feedback é importante. Antes da gente entrar aqui de fato dentro da nossa primeira live, nossa primeira aula da Calamus Academy, acredite em mim, a gente vai ficar o ano inteirinho gravando lives de forma ininterrupta. Então, aproveite, se sente, coloque seu fone, se tiver no carro também, ouça apenas, preste atenção aí no teu para-brisa. Mas é isso, bora! Tem muita coisa legal. Vamos esperar mais um pouquinho aqui para a gente poder começar o nosso conteúdo. Vamos lá. Show, a imagem tá ótima. Que animal. Estamos só vendo aqui. É isso, né? Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Então tem 3 minutinhos aqui para a gente começar. Bora. Vamos lá. Bom, não sei vocês, mas a minha voz está muito rouca. Essa mudança de tempo deixa a gente meio estranho, né? Então, a minha voz ao longo dos próximos vídeos, das próximas aulas, você vai ver que ela é um pouquinho diferente. Hoje eu estou um pouco rouco aqui, mas a coisa vai melhorando. Eu prometo. Ai, bora lá. Então, tá bom. Mais 2 minutinhos a gente já começa. Eu vou compartilhar muita coisa legal com vocês. Esse é o primeiro bate-papo que a gente vai fazer. Esse tema que a gente está trazendo hoje vai ser um tema muito legal porque ele vai abrir portas para N temas que a gente vai ter ao longo do tempo. Então, é muito legal essa interação também do seu lado. Se você puder, vai enviando aqui no chat quais são os assuntos que você gostaria de ouvir ou, de repente, de entender sobre o mercado, sobre negócios, que a gente vai trazer isso para cá com toda certeza. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa equipe, você vai ver que nós não caminhamos sozinhos, existem muitas pessoas aqui que vão ajudar e vão trazer conteúdo de altíssimo valor. Então, bora lá. Vamos esperar aqui mais 2 minutinhos, exatamente às 7h10 a gente vai começar a nossa live para que a gente consiga então discorrer sobre esse tema que é tão legal. Eu tô aqui com a minha garrafinha, se você puder, coloca a tua do lado aí. Ah, boa. Vamos lá. Quero ver casa cheia. Logo, logo, tenho certeza absoluta que as nossas lives, as nossas aulas vão estar com a casa lotada. Essas salas aqui, elas são imprescindíveis, né? Eu sei que no dia a dia é muito difícil tomar decisão sozinho, mas agora você tem um canal para poder se apoiar e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, estou tentando me acostumar aqui com toda essa tralha. Um dia eu vou mostrar lá no Instagram da Calamus o que a gente tem aqui. É muita coisa. É tela aqui na frente, é um monte de informações aqui, é um monitorzinho que a gente tem aqui do lado. Eu vou mostrar para você, olha só que bonitinho. É onde a gente muda as cenas para que fique mais interativo, para que fique mais dinâmico e por aí vai. Legal demais, né? Então, é isso. Bora lá. Então, 1 minutinho para a gente começar de fato. Então, agora a gente começa. Então, bora. Seja muito bem-vindo à Calamus Academy. Eu sou o David Souza. Eu serei hoje, terei, né, a responsabilidade de trazer esse conteúdo para você. Eu serei aí o seu mentor no dia de hoje. Eu fico muito feliz da gente estar começando esse projeto de verdade porque a iniciativa é extremamente genuína. Eu sou consultor empresarial, vou falar um pouquinho também dos meus outros parceiros aqui da Calamus, como o Daniel Carrara, que também é consultor, a gente tem o Felipe Granito, baita advogado,
que tem uma oratória e também vai trazer temas super legais para a gente, do cotidiano, da vida prática de um micro e um pequeno negócio. A gente tem o Marco Bonelli, também super capacitado, vai trazer muita coisa referente à sociedade para a gente, algumas outras coisas que são muito importantes. Mas esse time está reunido porque a gente entendeu que ao longo do tempo os empresários eles têm caminhado sozinho, né? Ser empreendedor não é nada fácil. Você passa por muito perrengue sozinho, você chora sozinho, você sofre sozinho, você está no dia a dia tentando sobreviver, muitas vezes não sabe o que fazer, não tem tempo para fazer coisas que você acredita que você teria que fazer. E a gente, sabendo disso, a gente então criou esse canal chamado Calamos Academy. Toda quarta-feira, de forma ininterrupta, a gente vai ter uma aula aqui às 19 horas, aula sobre diversos temas que eu tenho certeza que vão ajudar você e ajudar outras pessoas. É por isso que o meu pedido de cara para você, antes, né, deixa eu agradecer a tua presença aqui, mas o meu pedido de cara para você é compartilhe esse canal com outras pessoas. Aqui, na verdade, a gente não está atrás de monetização de YouTube, não. A gente quer salvar negócios. A gente quer que, de fato, a coisa chegue a um novo patamar de compartilhamento, porque conteúdos como esse que você vai ter a partir de agora são extremamente valiosos. E quando eu falo valiosos, são caros. No mercado, se você for contratar uma consultoria empresarial, algo do tipo, você sabe o valor disso. E a gente está trazendo sem custo. Eu garanto para você que um canal igual esse que nós estamos construindo não existe no YouTube. Não existe. Sabe por quê? Porque a gente procurou. E a gente não encontrou algo tão estruturado como o que a gente está trazendo a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo. Eu prometo para você que a gente vai trazer tudo que a gente tem de know-how, adquirido em décadas. Foram centenas de projetos. Nós trabalhamos em diversas áreas, como recuperação de empresas em crise financeira, estruturação de empresas do zero até o seu faturamento, modelagem de negócios, estruturação societária de negócios. Então a gente sabe do que a gente está falando e você agora vai ter isso à tua disposição. Então esse canal foi aberto com essa intenção de fato de contribuir, intenção de ajudar, porque a gente sabe que caminhar sozinho não é fácil, ser dono não é fácil, ser dono é desafiador, ser dono exige muita inteligência emocional, ser dono é muito complexo. E eu gostaria de verdade de poder ajudar. E o meu time todo que está envolvido, Felipe Granito, Marco Bonelli, Dani Carrara, a gente está com intenção genuína, de fato, de trazer algo que você possa praticar, que você possa levar para o teu negócio. Não é conceito apenas não, tá? O conceito é importante muitas vezes para você poder entender o que você está fazendo, mas é a prática que vai ditar, de fato, aquilo que você vai ter como resultado. Fechado? Super empolgado do lado de cá, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante chamado as 4 fases de um negócio. Cara, as 4 fases de um negócio é algo muito importante para você. Por quê? Porque você precisa saber exatamente onde você está. Então, quando a gente olha para esse tipo de entendimento, a gente precisa começar a ter a compreensão de que decisões são tomadas em avaliações. E se você não sabe exatamente em que fase você está, muitas vezes você pode estar numa esteira maluca, tentando fazer as coisas acontecerem, mas você não sai do lugar. E você, às vezes, pode estar tentando dar um passo maior do que você deveria. Acontece isso em negócios? Acontece isso a todo momento em negócios. Você tenta, muitas vezes, planejar demais, executar de menos, ou executar demais e planejar de menos. Você precisa tentar alcançar um equilíbrio nisso. É por isso que o nosso bate-papo de hoje, a aula de hoje vai ser direcionada para que você saia desse momento entendendo quais as 4 fases que o negócio possui e em que fase você está. Então a gente vai decorrer, sobre esse tipo de tema, eu tenho certeza, vai discorrer sobre esse tipo de tema e eu tenho certeza absoluta que isso vai trazer aí alguns bons insights para você, vai trazer uma dinâmica diferente na forma como você enxerga o seu próprio negócio hoje. Então a gente vai interagir bastante. Eu estou aqui com o meu computador, eu vou olhar para você. Essa dinâmica ela vai acontecer ao longo desses próximos minutos e eu espero que a gente possa de verdade te ajudar. Afinal de contas, a gente nesse exato momento não está ganhando exatamente nada para fazer isso, mas nós estamos fazendo, porque a gente acredita que você merece levar o seu negócio adiante, ter prosperidade
E o que a gente puder fazer para que você alcance isso, nós faremos. Você já deve ter acompanhado aqui no nosso canal que já existem alguns vídeos, alguns treinamentos disponíveis, como funil de vendas, fluxo de caixa. A gente tem um vídeo super legal falando como você encontra o teu braço direito dentro do negócio, como é que você consegue identificar isso. E a gente vai trazer muito vídeo ao longo dos próximos dias e também durante toda a nossa jornada. Eu vou compartilhar minha tela com você porque o nosso tema ele é importantíssimo e eu quero cumprir meu prazo. Até às 20 horas eu quero finalizar essa aula para que você tenha o melhor daquilo que a gente está trazendo nesse exato momento. E não duvide, procura aí no YouTube, não tem um canal como a Calamus e a gente vai provar isso na prática. Então bora lá, eu quero compartilhar com você, eu vou compartilhar agora aqui a nossa tela, vou ficar pequenininho, mas vou ficar interagindo com você ao longo do tempo, então eu espero de verdade que você consiga compreender. Se você não estiver compreendendo ou tiver alguma coisa muito estranha aqui com relação a áudio, a vídeo, manda aqui no chat que a gente tem um time também olhando para cá e eu acho que vai dar super certo. Fechado? Então bora! Quando a gente olha para as 4 fases de um negócio, a gente está falando de um processo natural de qualquer negócio. Um negócio principalmente que começa como os negócios no Brasil iniciam hoje. Se a gente parar para avaliar, a maior parte dos nossos negócios no Brasil são familiares. Começam com a família, ou com amigos, ou com pessoas que se conheceram e assim elas vão se juntando e elas então levam o negócio adiante, seja uma prestação de serviço, a fabricação de um produto, um e-commerce ou alguma coisa do tipo. Então, quando a gente olha para esse tipo de negócio, a gente precisa entender que os negócios normalmente, naturalmente, começam bem pequenos. Os negócios começam pequenos. E quando a gente começa a avaliar os aspectos de um negócio pequeno, a gente precisa entender que negócios pequenos possuem limitações. Quando eu falo limitações, eu estou falando em vários aspectos. Principalmente quando se trata de recurso financeiro. Concorda comigo? Um negócio que começa pequeno, tem recurso financeiro limitado, tem recurso humano limitado. Então ele começa devagar, ele começa aos poucos e aí então ele vai ganhando corpo. E o negócio ao longo do tempo ele vai evoluindo, até passar por essas 4 fases que a gente vai falar. Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui apresentando para você nessa ferramenta, a primeira dica que você já vai ter da gente, se você trabalha, por exemplo, com muitas informações durante o dia, baixe aí o Xmind. Xmind é fantástico. Você vai curtir, escreve lá Xmind, que você vai encontrar. O Xmind é uma ferramenta gratuita que você encontra aí para você baixar e ele vai te dar esse formato aqui de mapa mental, com cores, ajuda muito na absorção, porque o nosso cérebro adora cores, figuras e por aí vai. Então você está diante do Xmind e a gente vai discorrer sobre o nosso tema em cima dele. Quando eu olho aqui para a importância de um conteúdo desse, eu não posso deixar de fazer algumas perguntas importantes para você. E a pergunta mais importante que eu trouxe hoje é o seguinte: em que fase você, pessoa física, está? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque isso é crucial para quem está começando um negócio. Se você é uma pessoa que hoje não quer pressão, você é uma pessoa que não deseja, por exemplo, mudanças significativas, você dificilmente vai iniciar um negócio. E se você já é um proprietário, se você é um dono de negócio, você sabe como ser dono é dolorido. Não é um caminho de rosas, mas também tem os seus grandes benefícios em ser dono de um negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas em que fase você está como empresário? Porque partindo do princípio que você pode ser um empreendedor iniciando hoje, ou de repente já é um empreendedor que já lançou o seu negócio, já está caminhando, já tem bons anos aí no mundo do empreendedorismo, você vai se identificar com isso. Porque empreender, se você não é empreendedor, requer algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas é o seguinte: sacrifício. A gente está aqui. Agora são exatamente 7h20 da noite. A gente está trabalhando nesse projeto há um montão de tempo. Hoje, eu acordei 6 horas da manhã para trabalhar em algumas coisas do projeto. A gente ficou aqui, o Daniel, eu e os meninos, trabalhando de forma muito forte
para que a gente conseguisse colocar essa live no ar. Então, sacrifício é algo que sempre vai existir. E se você não estiver disposto, ou tiver num momento de vida que sacrifício não é algo que você quer colocar no jogo, dificilmente você vai conseguir superar algumas barreiras que negócios trazem. Dedicação, fundamental. Dedicação, eu vou colocar até aqui, ó, é vital para que você consiga avançar. Porque a adaptação que você vai ter que ter ao longo da jornada é muito grande. Você que é empresário, você que é um dono de negócio, já deve estar sabendo disso. Você precisa se adaptar no dia a dia, no aspecto comercial, você precisa se adaptar no mindset para poder, por exemplo, avaliar algumas questões financeiras, você precisa se adaptar ao mercado, você precisa passar por uma pandemia que gerou tantas adaptações. Então a adaptação, ela é fundamental. Quando você vai empreender, você também precisa ter foco, porque você vai começar de baixo, ou seja, com pouco recurso. E conforme você tem recursos limitados, você precisa ser mais assertivo. Então, foco ele vai ser algo fundamental. Se você não é empresário, se você não é dono de um negócio, quer empreender, você vai ter que entender isso. Se você já é, você sabe que tudo isso que eu estou falando pode fazer sentido. E talvez você não esteja hoje no seu negócio a fim de colocar algum desses pontos. Por isso que talvez você esteja sofrendo. Consistência. Como eu disse para vocês, quando a gente fundou a Calamus, a gente sabia que uma das coisas mais importantes que a gente teria que colocar no jogo é consistência. É por isso que eu garanto para você que toda semana, a partir de agora, seja em dezembro que é férias, seja em janeiro que também é as férias, a gente vai estar aqui trabalhando conteúdos de altíssimo valor para você. Eu te garanto. E isso essa é uma pedra fundamental da Calamus. Nós já sabíamos disso. Por isso que eu te falo, consistência está totalmente ligada aqui a sacrifício. Quando a gente olha para a resiliência, é uma coisa muito importante dentro da área do empreendedorismo, porque dá vontade de desistir às vezes. Eu não vou negar. Quantos empresários a gente já não atendeu a ponto de desistir de um negócio super legal? Por quê? Porque é doloroso. Porque você passa por um montão de perrengue. Depois a gente vai falar sobre os grandes benefícios de se ter um negócio. Mas no primeiro momento é muito difícil, porque você precisa passar por algumas coisas que você nunca passou na vida, principalmente se você vem de um modelo CLT ou se de repente você trabalhou em algum lugar que não te exigiu demais. Empreender é de verdade um grande teste de resiliência. E quando você já é empresário, quando você já tem um negócio, você sabe que crescimento e estruturação requerem algumas coisas muito importantes também, que eu trouxe aqui para a gente poder fazer junto. Olha, mudança. Lembra da adaptação? Vou colocar até aqui, ó, adaptação. Mudança requer muita adaptação, porque a gente tem que se modelar a algumas coisas que a gente não estava acostumado. E o nosso cérebro, por natureza, ele já tenta, dentro do possível, não ficar aí se modelando, porque ele quer economizar energia. Então, se você está hoje passando por uma série de mudanças, isso é natural. A gente vai falar um pouco sobre isso nas fases. Conhecimento do negócio. Quanto mais você conhecer do seu próprio negócio, isso parece até meio redundante, né? Parece um negócio que é meio trivial, mas acredite em mim. Eu vou te falar isso e você vai ter que acreditar em mim. Existem muitos empresários que não conhecem bem o seu próprio negócio. Tem um negócio legal, tem um negócio saudável, mas com toda certeza, se conhecessem um pouquinho mais sobre o seu mercado, sobre a sua equipe, sobre o seu potencial, não estariam passando perrengues que estão passando no momento em que a gente chega para ajudá-lo. Então, isso é algo muito importante. Técnicas atualizadas. Quando eu falo isso, eu estou diante aqui de uma mudança significativa, principalmente naquelas pessoas que não são tão, como posso dizer, que são muito técnicas e não são tão gestoras assim, ou seja, que não aprenderam isso no primeiro momento. Quando o negócio começa, e eu sempre brinco com o Dani, né? Eu sempre gosto de contar isso. Quando o negócio começa, ele começa com duas coisas na mochila. Primeiro, para você lançar um negócio, começa com coragem, porque no nosso país precisa ter muita coragem de lançar um negócio, de colocar toda essa responsabilidade nas costas e precisa ter alguma coisa para vender. Então, quando você tem isso,
você já começa então a se movimentar para ter um negócio. E quando eu olho aqui para técnicas atualizadas, eu estou falando exatamente em você procurar novos conhecimentos, como esse que você está tendo agora aqui na Calamus. O que a gente está trazendo para você, talvez, se você não tivesse um canal como esse, você jamais descobriria, a não ser que você contratasse uma consultoria especializada, que trouxesse isso de uma forma clara, objetiva, que você pudesse entender. Então, quando a gente olha aqui para técnicas atualizadas, eu estou olhando para algo que é fundamental quando a gente quer crescer e se estruturar. E aí, então, isso vai trazer para a gente melhores decisões. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso nos próximos minutos. Quando o negócio está crescendo, quando o negócio está se estruturando, a gente precisa começar também a modelar as decisões. É aqui que entram algumas informações importantes. Como é que você tem tomado decisões? Você tem tomado decisões com base no seu feeling, na tua vivência, na tua experiência? Se você está fazendo isso, não tem nada de errado, mas eu posso te garantir que em algum momento isso vai falhar. E às vezes, isso pode custar muito caro para o teu negócio. Principalmente uma fase de crescimento, que é onde você às vezes está mirando um lugar, está mirando uma diversificação de mercado, está mirando novos serviços, ou de repente está pensando em expandir ou algo do tipo. Então a gente vai conversar muito sobre isso na Calamus, a gente vai trazer temas específicos e eu espero de verdade que a gente possa interagir bastante e avançar. Mas bora lá, bora continuar aqui. Quando a gente olha para toda essa estruturação, né, e para essa pergunta em que fase você está, eu apenas estou fazendo aqui um grande estímulo, estou trazendo um grande estímulo para você, para que você comece a pensar de fato se você está no lugar certo. Por que eu estou perguntando isso? Porque empreender exige perfil. Vou lá de novo. Empreender exige perfil. E eu estou falando isso de verdade. Se você hoje não está muito satisfeito com o momento em que você está vivendo, está pensando em desistir, você precisa avaliar se você tem perfil para empreender. E é exatamente isso. Porque para você empreender exige muito perfil. Você precisa aguentar tudo aquilo que a gente falou, sacrifício, dedicação, adaptação, mesmo que você seja um grande profissional. Então, quando a gente olha para essas perguntas, por que eu fiz essa pergunta para você? Né? Por que eu fiz essa pergunta? Opa, não mudou não, aqui agora mudou. Em que fase você está? É porque muitas vezes o teu negócio está passando por um momento conturbado porque você não está se encontrando, você não entende que essas mudanças, crescimento, técnicas atualizadas são necessárias para você poder avançar. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago no nosso bate-papo hoje. Tá? Vocês estão me entendendo? Tá tudo certo aí? Quem está aqui com a gente está ouvindo bem? Manda um ok, um sim aí para mim, para que eu não me sinta sozinho aqui nessa live. Então bora lá. A Juliane está aqui, boa noite. Legal demais. Mandem aqui para mim que depois eu vejo isso com toda certeza. Bora lá. Então bora continuando. Então quando a gente olha para esse aspecto, né, Opa, vamos lá. Quando a gente olha para esse aspecto de perfil, a gente precisa entender que isso impacta diretamente os negócios. E se a gente passou por isso, você já entendeu que ser dono de um negócio é o que você quer para a vida? Bem-vindo. Porque agora a gente vai entrar dentro de algumas camadas que são muito importantes. E a primeira delas, para você que é empresário, empresária, dono ou dona de negócio, você precisa alterar o teu mindset. Como é que é, David? Pois é, o que é o mindset? É a forma de pensar. É a mentalidade. Se você não alterar a tua mentalidade, possivelmente algumas coisas que o teu negócio vai precisar vão demorar um tempo demais para serem implantados ou até mesmo nem serão implantados. Por quê? Tua cabeça não caminhou junto com as inovações que o teu negócio precisa. O mercado muda, a forma de consumo muda. A gente vai falar muito sobre isso aqui com relacionamento com o cliente. A gente vai falar, por exemplo, sobre tendências que micronegócios estão tendo de adaptação, sistemas, e tudo isso exige um novo mindset. Você precisa estar aberto para isso. Mesmo que você seja um prestador de serviço, uma empresa que fabrica, que revende,
ou alguma coisa do tipo. Então você precisa ficar muito atento a isso. E quando a gente olha para mindset, eu estou olhando para uma das coisas mais importantes no mundo dos negócios. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem, se a tua cabeça não estiver boa, não adianta trazerem para você o melhor sistema do mundo, a melhor consultoria do planeta, que você não vai colocar para dentro, porque você não está preparado para isso, a tua cabeça não está caminhando para isso. A gente fica feliz pra caramba quando a gente chega numa consultoria, numa assessoria empresarial para fazer, e a gente vê que o empresário está com a cabeça assim, ó, aberta, querendo consumir, absorver. Eu adoro quando isso acontece, porque a gente sabe que, de fato, quando o empresário está num momento como esse, ele vai ter muito ganho. Porque a gente não implanta apenas processos, novos controles, novos relatórios gerenciais, a gente não implanta apenas isso. A gente leva todo o nosso conhecimento para dentro de casa. Isso muda muito o jogo. Então, bora lá, para a gente poder prosseguir. Quando eu olho para o mindset, eu vou trazer aqui algumas coisas muito importantes. Primeira lição que você vai ter que fazer agora, dever de casa, tá? Faça essa lição, comece a pensar nisso. Você precisa parar de pensar em apenas como fazer. Pare de pensar apenas em como fazer e comece a pensar em quem vai fazer. Essa é a cabeça de um empresário. Se você apenas estiver pensando em como fazer, você está na operação. Você está tão explorado pela tua operação que com toda certeza você está imerso aí nesse universo de execução e você não está pensando em quem vai fazer isso para você. Dentro de um negócio, seja você que está começando hoje, já comece com essa mentalidade. Você precisa pensar em quem vai fazer o processo e não em como apenas fazer. Porque se você estiver pensando assim, você é quem vai executar. Então, o primeiro mindset que eu já trago nessa noite, pare de pensar em como e comece a pensar em quem vai fazer. Uma coisa muito importante, sempre existirá o famoso alto e baixo. Então, esse processo de altos e baixos sempre vão acompanhar você durante a tua jornada. Se você está passando por um momento muito complicado agora, possivelmente é porque você está na parte de baixo daquele gráfico. Eu sempre gosto de pensar no monitor cardíaco como um grande balizador. Sabe o monitor cardíaco? Eu aprendi isso em uma palestra que eu tive com um bilionário e ele disse exatamente isso. Ele falou, olha, enquanto você estiver oscilando, você está vivo. Porque a partir do momento em que você estiver equilibrado ou estável, você morreu. É assim no mundo dos negócios. Parece ser uma coisa complicada, né? Porque às vezes a gente está buscando uma estabilidade financeira e tudo mais. Isso é diferente. Mas você sempre vai viver altos e baixos dentro de um mercado como o brasileiro, principalmente. Então, não desanime porque você está aqui, ó, nos altos e baixos, porque isso sempre vai existir. Lembra sempre do monitor cardíaco. Linha reta, estabilidade, está morto. Isso não acontece dentro dos negócios. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, tá? Então bora lá. Deixa eu ver aqui quem entrou aqui mais com a gente. Ah, legal demais. Show. Vamos voltando aqui. Opa, deixa eu colocar na outra tela aqui. O legal é que a gente vai se acostumando com toda essa parafernália que a gente montou. Bora lá, voltando aqui para o X-Mind. A gente então está falando sobre o mindset. A gente já falou que você precisa parar de pensar em como e sim quem vai executar para você. Você precisa parar de buscar estabilidade, entender que negócios vão ter sim altos e baixos e você precisa estar preparado para isso. E eu trouxe aqui para você 3 pilares que são fundamentais para você avançar antes da gente ir para as fases. Primeiro, lucratividade. O negócio precisa ter lucratividade. Se começou um negócio hoje, ele precisa ter lucratividade. A não ser que você seja um negócio filantrópico. Do contrário, precisa ter lucratividade para você reinvestir no negócio, remunerar as pessoas, para você ampliar, para você expandir e por aí vai. Autogerenciamento. A gente está falando de algo que é imprescindível. Você que está começando hoje, lembra dessa frase aqui que eu falei para você, ó. Opa, vamos lá. Pare de pensar em como e comece a pensar em quem.
Essa é a cabeça que você precisa ter a partir de agora, porque isso leva a gente ao autogerenciamento. O que é o autogerenciamento, David? É o momento em que o nosso negócio caminha sozinho, sem a nossa presença. É isso que você precisa buscar. Quando a gente olha para o autogerenciamento, a gente está falando de um dos aspectos em que quando a gente chega no negócio, a gente entende se esse negócio é saudável ou não. Um negócio que depende exclusivamente do seu proprietário, ele é um negócio que é frágil. Você quer ver como ele é frágil? Ele é frágil a tal ponto de que se sua empresa tiver hoje um valuation, que é um valor de mercado de 5 milhões de reais, mas ela estiver nas suas costas, ninguém sabe executar o que você faz. Todos os clientes ficam debaixo do teu guarda-chuva. Você conhece da operação. Quando você for fazer o valuation, se pagarem para você 800 mil reais, eu acho muito. Por quê? Porque a operação está toda nas suas costas. Se você abandonar o negócio quebra. Então, olha como é importante, não apenas para o mercado, mas para você tornar o seu negócio sustentável. É claro que eu coloquei aqui números fictícios, mas é mais ou menos essa proporção que acontece. Negócio em que o dono é a empresa basicamente não vale nada. Porque se o dono sair, que é o que ele quer quando ele vai vender um negócio, a empresa então vai embora. O que é que o comprador vai comprar? Maquinário, estrutura física? Então, pense nisso. Quando você pensar e refletir em quem vai fazer, pense que você está trabalhando numa coisa chamada autogerenciamento. Isso não é apenas para grandes negócios, para médios negócios, é para micro e pequeno. Você já precisa começar a canalizar e colocar a tua energia nisso. Fechado? Bora lá. Resultados constantes. Isso aqui é algo muito importante porque um negócio lucrativo, autogerível, precisa conquistar resultados constantes. Não estou falando que é sempre, mas é constante. Você vai ter picos, mas você precisa sempre estar conquistando mais. Porque senão você não consegue avançar. Deixa eu tomar uma água aqui. Me desculpem, bora lá. Entendendo tudo isso, a gente então vai começar agora a falar sobre as 4 fases. Está preparado? Você está preparado? Dá um sim aí pra mim, que agora eu quero ver aqui no YouTube. Bora lá. Tá preparado? Coloca aí. Olha, Eliana, que pessoa adorável, meu. Top demais. Vamos lá, você tá preparado? Coloca aí. Dá um sim aí pra mim que agora a gente vai começar as 4 fases de um negócio. Lembrando que esse vídeo vai ficar aqui no YouTube por hora, então bora. Então, já que vocês me responderam aqui, vamos avançar. Bom, um negócio, como eu disse para vocês, ele possui 4 fases. 4 fases em que você vai passar querendo ou não. Talvez você passe por uma fase um pouquinho mais rápido do que outra, mas você vai passar por elas. E a primeira fase é uma fase muito importante, que a gente chama fase do fazer. Como é que é, David? É isso mesmo, você faz de tudo, absolutamente de tudo. Você compra, você vende, você administra, você entrega. É assim que a maior parte dos negócios começam no nosso país, você faz de tudo. E tem muita gente que fica desesperada com essa fase. Quer passar por essa fase voando. Eu entendo isso, eu concordo que você tem que avançar, mas de verdade, deixa eu abaixar esse ar-condicionado aqui porque eu estou congelando. Agora sim. Acho que vou até desligar, senão no final não chego nem com a voz aqui. Então, quando a gente olha para a primeira fase, a fase do fazer, eu estou falando de uma fase que é crucial. É uma fase em que você faz de tudo, em que você aprende de tudo, é uma fase em que você precisa aproveitar o máximo. Como assim, David? É isso. Essa é uma fase em que você vai entender o seu negócio como ninguém. É por isso que grandes empresários que começaram bem pequenos, quando chega alguém, um guru, se vendendo como realmente o grande entendedor do negócio, esse cara sai totalmente desconcertado. Sabe por quê? Porque o pequeno empresário, o empresário que começou de baixo, aprendendo muito forte sobre o seu negócio, esse cara conhece os detalhes, conhece o mercado, esse cara conhece a estrutura, conhece a operação, conhece de tudo, porque ele já fez de tudo.
Não significa que ele vai ficar nisso para o resto da vida, mas é muito importante. Então, você precisa entender quais os recursos. É nessa fase que você vai entender isso. A gente vai ficar um pouquinho mais nessa fase, porque essa fase é crucial. É nessa fase que você vai entender quais são os recursos básicos e mínimos que você precisa. Como, por exemplo, recurso humano. Isso aqui é muito legal, tá? Porque quando você tem um negócio, você corre atrás fortemente de ter pessoas, né, contratadas dentro do negócio, CLTs. Mas você esquece, por exemplo, que existem possibilidades de você internalizar operações e funções através de equipes terceirizadas. Isso está virando uma grande realidade no nosso país e é muito mais barato. Sabe por que é mais barato, muitas vezes? Porque a equipe terceirizada, por exemplo, um BPO financeiro, já começa pronto. As pessoas que estão do lado de lá já sabem o que fazer. Você não precisa treinar, eles não vão ficar debaixo da sua asa precisando de ajuda. E você vai ver como isso é importante. Então, comece a pensar nesse aspecto. Quando a gente olha aqui para recursos, a gente precisa entender que é nesse momento em que você faz de tudo que você vai ter clareza diante disso. Isso é bem legal mesmo. É aqui também que você vai entender quais são os recursos tecnológicos que você precisa, né? O aspecto gerencial mínimo que você vai ter que ter. Tudo bem que essa parte aqui, os empresários, a maioria deles, deixam de lado. É por isso que a gente existe. É por isso que a Bimex existe, que é uma consultoria empresarial. Porque chega num momento, numa fase do negócio, que ninguém consegue mais identificar para onde ir. É aqui que a gente entra. Então, nessa fase é uma fase muito legal. E eu acredito de verdade que se você fizer de tudo, aprender de tudo, você vai aproveitar o máximo que o teu negócio possui. E você vai ir muito longe. Mas, obviamente, eu estou aqui também para falar sobre alguns cuidados que você precisa ter. Eu aprendi uma coisa muito legal. E essa aqui é nova, inclusive para o Daniel, que já sabe todos os meus jargões, tá? Primeiro, aprenda com os nãos. Pois é, os nãos, eles vão ajudar a gente a identificar o momento, por exemplo, de sair dessa fase, porque essa fase é perigosa também. A fase em que você fica fazendo de tudo é uma fase em que você se acomoda e você não toma cuidado com algumas coisas. E essas frases aqui vão ajudar demais a gente. Então, olha lá. Hoje você não precisa de alguém. É assim que normalmente você se sente. Começou o negócio, está ganhando dinheiro, você não precisa de ninguém. Ou de algumas pessoas ali para fazer a parte operacional, mas você não quer mais ninguém. Então hoje você não precisa de alguém. Amanhã você precisa se ausentar e não consegue entregar aquilo que você entregava. Próximo não. Sem entrega não existe receita. E sem receita não é possível sustentar um negócio. 4 nãos para você pensar nessa fase. É por isso que, embora eu traga aqui para você isso que é super legal, de você, obviamente, né, aproveitar ao máximo, entender do seu negócio e tudo mais, você precisa ter cuidado. Você não pode passar o tempo todo fazendo tudo, porque o teu negócio fica muito fragilizado. Qualquer descuido, qualquer ausência da sua parte, com toda certeza, você vai ter problema, porque o negócio sente um impacto imediato. Falamos lá em cima sobre constância, a gente falou sobre determinação, sobre dedicação, que são coisas intrínsecas que você tem. Mas você precisa entender que o negócio precisa avançar sem você. Por isso que eu falei do autogerenciamento. O autogerenciamento é algo muito importante. Então, primeira fase, fase do fazer. Primeiro cuidado que você precisa ter. Preste atenção se você não está tempo demais nessa fase. Porque se você ficar muito tempo, o teu negócio pode estar ultra fragilizado, porque ele depende exclusivamente de você. E sem receita, nem o negócio vai para frente, tá? Vamos lá. Planeje o tempo em que você vai ficar aqui. Defina quanto você vai ter que... Vamos lá, vamos começar a escrever algumas coisas legais aqui, ó. Defina quanto você vai ter que poupar, ou uma palavra super legal que o Dani vai trazer para vocês, provisionar. Para você fazer o quê? Contratar. Olha que legal, dá até para fazer um trocadilho com isso. Poupar, provisionar e contratar. Ficou bonito isso aqui, gostei, cara.
Então, quando a gente olha para isso, planeje o tempo dessa fase. Ou seja, comece um negócio já imaginando, já pensando em que momento você vai contratar gente. Vai contratar pessoas para estarem com você. Só que para você contratar essas pessoas, você vai ter que poupar, provisionar, você vai ter que realmente fazer esse estímulo financeiro acontecer. Então isso aqui é muito legal. E eu espero que de verdade você não demore tempo demais para você entrar na estatística de mortalidade que hoje nós temos no Brasil. Olha só, a estatística de mortalidade diz o seguinte: mais de 80% dos micronegócios do nosso país quebram. Olha isso, até o seu quinto ano de vida. Pessoal, olha que estatística triste. A estatística de mortalidade de empresas no Brasil é gigantesca. Mais de 80% dos micronegócios quebram até o seu quinto ano de vida. É mole. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque esse tipo de descuido, ele se torna algo natural. As pessoas começam a negligenciar esse tipo de cuidado. Então, já estamos trazendo para você informações valiosíssimas. Repasse isso, pare esse vídeo quantas vezes você precisar. Porque eu tenho certeza absoluta que se você refletir sobre isso que a gente está falando, o teu negócio a partir de amanhã já vai ser muito melhor. Eu tenho certeza disso. Então, a primeira fase é a fase do fazer. Você está nessa fase? Qual será a fase que você está, hein? Vamos lá, deixa eu interagir rapidamente aqui com o pessoal no YouTube. Vamos lá, tem pessoas aqui que obviamente têm negócios. Eu conheço aqui a Gil. Tem negócios. Eliana também. Que legal. Gabi também, que tá aqui, Gabriela Gonçalves. Em que momento vocês estão, né? Vocês estão no momento do fazer? Está no momento do fazer, aquele momento que vocês estão fazendo de tudo? Me respondam aqui que depois eu vou dar uma olhadinha. Bora lá, bora voltar para o nosso querido X-Mind. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente voltar para cá, porque agora a gente vai para a segunda fase, que é a fase que nós chamamos do decidir. Essa é uma fase também muito interessante, só que é uma fase que deixa muitas pessoas de cabelo em pé, muitos empresários de cabelo em pé. Sabe por quê? Porque essa é a fase em que os empresários já construíram o provisionamento, já conquistaram ali a grana, o financeiro para contratar gente. E no momento que eles contrataram, eles pensaram que eles iam ter um pouco mais de tempo e não aconteceu isso. Por quê? Porque essa fase do decidir é uma fase muito complicada e é por isso que eu já trago aqui os cuidados que você precisa ter antes de tudo. Lembra que lá em cima eu falei dos cuidados só no final? Aqui eu já vou trazer no início. Por quê? Porque a sensação, olha que loucura isso, a sensação pode piorar. Que sensação, David? A sensação de que não vai sobrar muito tempo, que você fazia melhor. Meu, vamos lá, é verdade ou não, hein? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, até uma pergunta para você. É ou não é verdade que muitas vezes você olha, nossa, não vou nem colocar, nem fazia, eu faria melhor. Eu faria mais rápido. Então, quando você olha para isso e fala, meu, não é possível, eu contratei alguém. Essa grana podia estar no meu bolso. E aí, então, eu tô com menos tempo do que eu tava. Sabe por que essa fase acontece? Porque essa é uma fase em que quanto mais pessoas você tem debaixo, quanto mais recursos humanos você tem debaixo, pouco capacitados, vão depender ainda mais das instruções que você, que absorveu lá em cima, sabendo fazer tudo, precisa dar no dia a dia para eles. Então é natural que essa fase aconteça. As pessoas não conseguem no primeiro momento decidir tudo. Elas precisam avançar, mas elas ficam muito receosas, às vezes não têm a capacidade que você precisava para executar aquela função. Então elas ficam inseguras, elas começam a, de fato, pedir que você decida por elas. E essa é uma fase que vai acontecer, você já deve ter experimentado isso, eu imagino que você já deva aí ter ficado um momento, de repente uma fase, decidindo por outras pessoas, e não tem jeito, né? O tempo dessa fase ele é equivalente. Como é que é, David? Ele é equivalente ao quê? Ao seu nível
de time. Qual é o nível do teu time? Você tem pessoas hoje, são pessoas capacitadas? São pessoas que possuem a proatividade de buscar tomar decisões e de repente se amparar em um histórico, algo parecido? Se você não tem um time de qualidade, ou seja, um time capacitado, com proatividade, com maturidade, que estão entre os 20%. Como assim, David? Diagrama 10, 60, 20, 10. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu acredito que o vídeo foi colocado hoje no YouTube. Hoje, no dia, vamos lá, hoje é dia 10 de maio, foi colocado hoje. É um vídeo que fala como você encontra o seu braço direito. A gente vai falar sobre esse diagrama que diz o seguinte, que ele separa os funcionários de um negócio em vários percentuais. E o percentual 20% são pessoas que já começam a ser diferentes, ou seja, se você não tem o teu time, se o nível do teu time não é proativo e maduro o suficiente e esteja aqui nos 20%, você vai ter problema, você vai ter que ficar decidindo até que você construa os pilares. O que são os pilares, David? São as estruturas fundamentais para que você comece a sair da operação. Opa, olha só que vacilo, né? Eu estava aqui mostrando tudo para você e eu não estava mostrando. Faz parte do jogo. Então aqui, ó, o que eu estava te mostrando? O seu time tá aqui, por exemplo, eu não sei até onde eu mostrei, né? Eu mostrei isso aqui para vocês, eu espero que sim, né? Os cuidados. Vai priorar a sensação, não vai sobrar muito tempo, você faria melhor. Então eu coloquei algumas coisas aqui legais para você. Agora eu tô vendo aqui na minha tela que eu não estava mostrando o Xmind para vocês. Que loucura! Então o tempo que você vai ficar nessa fase é equivalente ao nível do seu time, a proatividade, a maturidade e se essas pessoas, se esse time está entre os 20% que são de fato, dentro do diagrama, 20% muito interessantes. E você vai ficar nisso até surgir pilares dentro do seu negócio. O que são pilares? São pessoas que já vão assumir aí responsabilidades e essas decisões não vão ficar mais com você, vão parar no guarda-chuva dessas pessoas. Então isso é muito importante, só que você precisa entender que você não vai passar disso para a noite para o dia, até porque conseguir pilares no dia a dia hoje está muito complicado. Meu Deus do céu, como a gente tem passado perrengue para encontrar pessoas boas. Pois é, pessoas boas, obviamente, e que caibam, né, dentro aí do financeiro dos negócios. Está muito difícil mesmo. E aí, então, eu trago para você algumas orientações. Primeiro, ter paciência é vital. Você precisa entender que essas pessoas que são menos capacitadas, são mais limitadas, elas vão ter sim uma limitação e você vai ter que ter paciência para lidar com toda essa situação. Então, entenda, faz parte do jogo, compreenda, até que você coloque os pilares de volta no lugar ou, de repente, construa pilares se você nunca teve, você vai ter que ter muita paciência porque a fase da decisão ela sempre vai existir. Então, bora lá. Não quero postergar muito além das 8, não. Sistematizar pode ser a chave. Como assim, David? Eu vou contar agora uma historinha que eu gosto demais. Na verdade, não é uma história, não é inventada, não. É uma história real. No século XVII, um pintor de obras chamado Peter Lely, um alemão, ele era muito requisitado pela realeza pela forma como ele colocava as obras-primas, ou seja, ele fazia aqueles retratos, né, em obras-primas da realeza e tudo mais. Ele começou então a ficar ultra engargalado e aí ele começou então a tentar entender como era que de fato ele mudava esse jogo. E aí ele pensou em fazer uma pesquisa. E essa pesquisa lá no século XVII revelou o seguinte, que as pessoas procuravam Peter Lely porque ele pintava os traços faciais de uma forma extremamente realista. Isso chamava muita atenção. Era por isso que ele tinha tantos pedidos acumulados. O que ele fez, então, no século XVII, pintando artes? Ele ele sistematizou o modelo de pintura. Olha que coisa maluca. Ele começou a contratar pintores da região, montou um ateliê,
ele pintava apenas do pescoço para cima. Do pescoço para baixo, quem pintavam eram os outros pintores. E quando, obviamente, a modelo ou o modelo saía de cena, uma outra pessoa da equipe dele vestia as roupas e ficava mais ou menos na posição para que outros pintores pudessem retratar isso. Fantástico, né? Isso no século XVII. Então, minha pergunta para você é: se no século XVII alguém conseguiu automatizar não, mas sistematizar um processo de pintura, eu tenho certeza que você pode. Só que isso só pode ser feito através de processos. É por isso que essa fase da decisão é tão importante, porque a partir do momento que você começar a identificar quais são as maiores dificuldades que o teu time está tendo, você precisa de verdade pensar em estruturar microprocessos para que isso aconteça, essas pessoas se sintam mais seguras e elas tomem as decisões sem precisar de você ou até mesmo da orientação dos pilares que você vai estruturar no negócio. Então, pense nisso. Você que está começando agora, você precisa ter processos muito claros e processos muito simples. Eu não estou falando de desenhar workflow, ter aquele monte de encadeamento de processo, não. Eu estou falando de uma coisa simples, você pode colocar isso em prática. Por exemplo, no caso do Peter Lilly, ele já tinha o processo dele. Quando o modelo vinha, ele retratava o rosto, que era a parte mais importante. Uma outra pessoa assumiu o lugar do modelo mais ou menos na mesma posição e com as mesmas roupas. E eles continuavam o processo, terceirizando totalmente a parte aí da pintura do pescoço para baixo. Processo. Então, é óbvio que não era simples assim, né? Mas, de fato, ele conseguiu estruturar isso e fez uma grande diferença para ele e pode fazer para você. Então, sistematizar pode ser a chave para você treinar essas pessoas para a próxima fase, que é uma fase crucial. Mas me diz antes, você está nessa fase aqui do decidir? A fase do fazer você já entendeu, né? Opa! E a fase do decidir? Você está nessa fase? Contratou pessoas, mas sente que a coisa não está caminhando? Você precisa trabalhar em processo, precisa trabalhar em trazer pessoas mais qualificadas para que essas outras pessoas possam ter a quem recorrer, tá bom? A fase 3 é a fase do delegar. Essa é uma fase também muito importante para um negócio, porque é aqui que começa o autogerenciamento, mas essa não é uma fase fácil não. Vou falar para você que não é uma fase fácil. Sabe por quê? Porque o significado de delegar... Você sabe o que é delegar? Escreva aí no chat para mim. O que é delegar? Vamos lá. Vamos lá. Quem está aqui comigo, escreva aí. O que é delegar na visão de vocês? Olha lá, tô vendo aqui que colocaram. Sim, fazendo de tudo. Eu imagino. O que é delegar na visão de vocês? Escrevam aqui no chat que depois a gente vai ver. Bora lá. Voltando para cá, deixa eu só ver se eu estou aparecendo. Ótimo, bora lá. Então, delegar tem um significado. O significado de delegar aqui, ó, eu já não sei se todo mundo já colocou lá, mas eu vou já revelar. É esquecer, não abandonar. Aqui vem algo muito importante. Esquecer significa que você entrega uma função e você entende que aquilo vai ser executado. Você esquece daquilo. Mas não significa que você não vai avaliar ou até mesmo monitorar se aquilo foi feito. Porque se é uma operação, algo precisa ser feito. Senão a empresa que sofre, o negócio sofre. Então, esquecer não é abandonar, tá? Um outro ponto muito importante quando a gente olha para a delegação. Delegação tem uma conexão direta com a descentralização. Ou seja, você precisa parar de ser centralizador. A gente gravou no passado um podcast que a gente colocou um episódio desse podcast falando sobre o gestor magneto. Acho que é assim que a gente colocou. Acho que é assim. Gestor magneto, olhando para aquela figura do X-Men, que atrai tudo para ele. Ou seja, que atrai tudo, né, que é de metal. Tem muito gestor que é exatamente assim, que é um gestor magneto, atrai, não quer liberar. E aí, uma das coisas que a gente vê muito, né? Todo mundo quer delegar. Todo mundo quer delegar para atingir o autogerenciamento. Porém, poucos são aqueles que de fato largam o osso. Eu utilizei aqui esse jargão, essa forma de interagir, porque é assim, poucos
têm de fato a coragem, até mesmo a destreza de largar o osso. Ficam ali, fazendo. Aí sabe o que acontece? A pessoa não faz, traz de volta, acumula. Empresários que têm essa visão, eles não conseguirão avançar no seu mindset pensando no seguinte: eu tenho que parar de como fazer e quem vai fazer. Essa é a minha visão a partir de agora. Pessoas que são centralizadoras têm exatamente esse perfil. Você precisa trabalhar muito forte nisso, porque senão a delegação não vai acontecer. E na delegação, se você está passando por essa fase, a comunicação ela precisa ser muito clara, porque esse é um processo vital. Se a pessoa não entender de fato o que ela precisa fazer, você pode correr o risco de repente, ela fazer algo que você não gostaria que ela fizesse, mas não é porque ela não fez por falta de capacidade, sim porque ela não entendeu o que ela precisava de fato realizar. Então você precisa ficar muito atento a isso. E aí a minha pergunta dentro dessa fase para você é: você é um piloto ou você é um entregador de snack? Como assim? Estou usando aqui uma brincadeira, obviamente, com a aviação, mas quem entrega snack é a tripulação, é a equipe. Você, como piloto, precisa assumir a figura de realmente pilotar o avião, de tomar decisões. É lá que você tem que estar. Enquanto você estiver entregando snack, e não tem nada de errado em entregar snack, mas para o piloto não cabe, porque o piloto tem outra função. Então, enquanto você estiver entregando snack, você vai deixar de tomar decisões. E quando você deixa de tomar decisões, o seu negócio sofre muito. Opa! Quando muda o teclado aqui, a coisa descamba. Tô com o computador do Daniel aqui, então é tenso. Então bora lá. E qual é a oportunidade que você tem aqui? Isso aqui é muito legal. De encontrar o seu braço direito. Quando você começa a delegar, você começa a ter a possibilidade de entender quais são as pessoas que de fato podem assumir mais funções, que têm uma capacidade além daquelas outras, e você vai conseguir então estruturar os seus braços direitos. Dá uma olhada no vídeo lá que a gente colocou, é um vídeo super legal que vai te trazer essa noção e essa lógica. Então vale muito a pena que você olhar para isso. E a última fase, que é a fase em que todo empresário precisa chegar. Você precisa chegar na fase do planejamento e da gestão. A partir do momento que você fez tudo, entendeu do seu negócio, você contratou gente, já decidiu por eles e passou dessa fase, delegou, já estruturou pilares para o seu negócio, você agora pode sim respirar e vir para a fase da gestão. Porque a fase da gestão é uma fase em que você vai precisar de muitas informações, você vai precisar de muito conhecimento para poder levar esse voo adiante. Micronegócios e pequenos negócios, que são os nossos focos aqui dentro da Calamos, né, e autônomos, possuem algumas limitações de tamanho, recurso financeiro, obviamente, não tem tanto lastro financeiro assim para sair investindo em negócios e expansão, mas negócios pequenos também trazem boas decisões para a gente. Por quê? Negócios menores podem dar voos rasantes, ou seja, podem mudar de rota rapidamente, então a adaptação era mais rápida. Então você precisa entender que a partir do momento que você estiver com um pequeno negócio, já está avançando, um micronegócio mesmo, mas com pessoas, e já estiver passando por essas fases e chegar aqui, você vai ter que calibrar a tua tomada de decisão. Você vai ter que começar a visualizar mais o futuro. E o cockpit, então, dentro desse ponto, utilizando a analogia da aviação, ele é vital. Por quê? Porque você vai começar a enxergar os instrumentos de navegação. Logo, logo eu vou trazer uma aula para vocês sobre quais são os pontos fundamentais dentro de uma análise mais estrutural que você precisa ter dentro do negócio. No aspecto financeiro, o Daniel vai destrinchar com vocês, mas no aspecto mais estrutural e gerencial, eu vou trazer uma aula para vocês explicando como é que um cockpit de um micronegócio precisa ser estruturado, tá? E aí eu trago alguns cuidados para vocês quando vocês chegarem nessa fase. Esse cuidado pode ser muitas vezes até controverso, porque eu falei lá em cima que você precisa sair da operação, não falei? Pois é, falei e continuo falando. Mas aqui você precisa tomar cuidado em não querer controlar tudo sem ter braço para isso.
Você muitas vezes vai querer chegar dentro de um nível de informação que você hoje não tem capacidade. Você não tem um sistema ainda capacitado para trazer essas informações, calibrado para isso. Você não tem gente para imputar informação nesse nível. Então, tome cuidado com isso. Essa é uma armadilha de quem muitas vezes chega aqui com um negócio super legal, mas começa a sabotar o negócio. Por quê? Começa a enfiar um monte de análise ou até mesmo processo que não cabe, o negócio não sustenta isso. Fique muito esperto com isso. Um outro ponto muito importante. Quando as pessoas chegam nesse ponto aqui, começam a planejar demais, eles às vezes esquecem de observar a operação e a área de vendas. Lembra que eu te falei que um negócio começa com duas coisas, coragem e alguma coisa para vender? Com essa alguma coisa para vender, tem dois aspectos aqui dentro. É um produto ou um serviço e vendas. Se você deixar isso de lado, o teu negócio pode quebrar amanhã. É por isso que você precisa ficar muito atento. Quando você chegar nessa fase de gestão e planejamento, não deixe de lado o teu monitoramento sobre operação e vendas. E aí eu trago um último ponto aqui para vocês, que é o seguinte. Foco. Existe uma lei chamada Lei dos Retornos Decrescentes. O que essa lei diz na prática? Ela diz o seguinte, que quanto mais de fato a gente tenta alcançar, menos de fato a gente consegue. Por quê? Existe dispersão de energia. Então o foco dentro do planejamento, ele precisa existir. Se você estiver nessa fase, primeiro, meus parabéns, porque você passou pelas 3 outras fases, mas você precisa tomar bastante cuidado aqui. Pessoal, muito legal, né? O que vocês acharam dessas 4 fases? Eu, de verdade, eu gosto demais de analisar negócios olhando para essas fases, porque elas me fazem olhar para alguns riscos e alguns perigos que a gente precisa trabalhar. Cada uma dessas fases aqui, elas têm, obviamente, os seus riscos e também têm os seus benefícios. Mas todas elas têm algo muito em comum, que é, de fato, o grande cuidado que você precisa ter em não permanecer tanto tempo nelas. Ah, mas essa fase aqui, a fase da decisão e a fase da delegação, eu já vou ter que ter grana para poder investir contratando pessoas. Verdade, você vai ter que ter. Mas tudo isso começa com um bom planejamento. Começa com a boa intenção tua de começar a entender cada vez mais o teu negócio aqui na fase número 1. É por isso que você estar aqui na Calamus Academy faz uma diferença danada. Por quê? Eu estou trazendo coisas práticas para você. O Felipe Granito, o Marco Bonelli, o Dani Carrara vão trazer informações que você vai utilizar no dia a dia. Então eu fico super feliz. Eu espero de verdade que todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui, né, todo esse mindset que a gente trouxe para você, ajude você a tomar melhores decisões, porque afinal de contas, é isso que faz o resultado acontecer. Só planejar não leva a gente a lugar nenhum, mas também ter ações equivocadas podem nos guiar a lugares que a gente não deveria estar. Então, eu espero que a gente continue te ajudando. Essa é a primeira aula. Essa é a primeira aula da Calamus. Eu logo vou postar um vídeo. Logo não, né? Mas em breve vou postar um vídeo com a nossa 50ª aula, né? Aula 600 e por aí vai. Ou seja, a gente tá muito empolgado mesmo. Então a gente espera que todas essas aulas ajudem vocês e de verdade, se vocês entenderem que faz sentido tudo isso que a gente colocou aqui, envie o nosso canal para outras pessoas. A gente está aqui de forma genuína querendo ajudar. Pode ser um autônomo que está começando um negócio de revenda, pode ser um micronegócio que está começando hoje em qualquer área, pode ser um pequeno negócio que já está começando o processo de expansão. Então assim, a gente está aqui fazendo isso com muita dedicação e a gente está colocando todo o nosso conhecimento à tua disposição. Eu espero de verdade que você curta esse vídeo aí no YouTube, compartilhe esse vídeo com mais algumas pessoas que eu acredito que pode com certeza ajudar. Esse vídeo vai ficar por aqui, mas a gente entende que faz todo sentido também pedir a sua ajuda nesse momento, tá bom? Então eu espero de verdade que você tenha curtido e eu me despeço agora de vocês com a primeira aula. Agora a gente está mais leve, né, Dani? Né, Filipão? Né, Marco? Agora a gente está mais leve. Começou a Calamus. Tem muita coisa legal que a gente vai divulgar. Nosso site também já está no ar. Instagram está voando. E vamos embora. Começamos de fato.
a trazer uma jornada espetacular para autônomos, micronegócios e pequenos negócios. Vai vir muita novidade por aí. Eu espero que você curta tudo aquilo que a gente está fazendo. Que Deus te abençoe. Um abraço para você. Fica com Deus, bom descanso. Que a semana só tá no meio. Bora lá. Tchau.